Um senador americano processado pelo regime chinês. O motivo? Ele próprio anteriormente também havia processado. Os riscos ficam aí na casa dos bilhões e podem mesmo ensejar o confisco de terras do Partido Comunista Chinês no estado do Missouri. Vamos entender essa história. O que acontece? O Partido Comunista Chinês agora, por meio de 3 entidades, tá? Então, num tribunal em Wuhan, foi um processo que vem por parte do governo municipal da cidade de Wuhan, aquela que foi o primeiro epicentro da Covid. A Academia Chinesa de Ciências também processa junto e o infame hoje Instituto de Virologia de Wuhan, onde o governo americano e outros governos, depois de uma série de outros entendimentos, vieram a confirmar, se entende que foi a origem da pandemia. O que acontece é o seguinte, esse senador havia processado anteriormente o Partido Comunista Chinês e uma série de entidades da República Popular da China, quando ele não era ainda senador, mas um procurador no estado de Missouri. A gente deve ter aqui o processo, você confere aqui ao meu lado, então, a notícia da época e o processo dele. Ele processou com a seguinte alegação. Isso aí é a notícia de quando ele ganhou o processo. Processou a China pela seguinte questão. EPIs, Covid e outros atos de má gestão pública. Eu vou ler aqui um trecho do que ele escreveu no processo para a gente entender essa história. Aspas, então, para o processo, isso é direto da documentação que ele, então, protocolou numa corte federal nos Estados Unidos. Durante as semanas críticas do surto inicial, autoridades chinesas enganaram o público, suprimiram informação crucial, prenderam denunciantes, drenaram transmissão entre humanos diante de evidência crescente, destruíram pesquisa médica, permitiram que milhões de pessoas fossem expostas ao vírus e até saquearam, acumularam EPIs, equipamentos de proteção individual, assim causando uma pandemia global que era desnecessária e prevenível. Os defensores, ele coloca ali defendants, traduzindo do processo, mas está se referindo ao regime chinês, são responsáveis por imensas mortes, sofrimento e perdas econômicas que infligiram sobre o mundo, incluindo sobre o povo de Missouri, e eles deveriam ser então responsabilizados. Isso são aspas para o processo. O resultado, ele venceu e agora a China ou vai pagar, 25 bilhões era o valor desse processo, ou vai ter confisco de ativos chineses nesse estado. O que já está para acontecer, tá? É aí que me leva, o que me leva para a próxima imagem. Essa daqui é então a imagem do press release, da divulgação, quanto à procuradora que deve, na sequência, tá fazendo valer isso daí. Então, isso é coisa de meses atrás. Hoje, a Procuradora-Geral do Missouri, Catherine Hanaway, anunciou que seu gabinete deu o próximo grande passo para garantir a histórica sentença de 24 bilhões de dólares contra a República Popular da China, o Partido Comunista Chinês e entidades relacionadas por desencadear e agravar a pandemia da Covid-19. Qual é o próximo passo que ela falou? Basicamente, ela falou que vai, então, para buscar a apreensão. A sentença proferida em março de 2025 é a maior da história do Missouri e uma das maiores já emitidas contra um soberano estrangeiro. A lei federal exige que os estados aguardem um período razoável após a prolação da sentença antes de iniciar o processo de citação e execução contra um governo estrangeiro. Com esse período de espera agora concluído, o Missouri pode avançar para a próxima fase, ou seja, poderia participar então do confisco da apreensão de bens para garantir o pagamento dessa indenização. Agora que o período exigido ela segue por lei passou, estamos avançando a toda velocidade para garantir essa sentença para o povo do Missouri. A China causou danos extraordinários aos nossos cidadãos e à nossa economia. E estamos empenhados em responsabilizá-los e recuperar cada dólar que pudermos, começando pelos ativos de propriedade chinesa, incluindo terras agrícolas. Então trazer essas terras agrícolas para esse pagamento dos 24 bilhões, 24 nesse e 25 bilhões em outro processo que está sendo movido em outro estado. Primeiro veio o Missouri, depois outros estados começaram a fazer a mesma coisa, estimar quais foram as perdas em virtude da Covid e processar o Partido Comunista Chinês. O valor que os chineses pedem, o regime chinês pede, é de 50 bilhões, só aí aparentemente sendo uma somatória do Missouri e do segundo estado a ter feito o processo. A gente tem a reação dele que deu uma nota à imprensa a respeito do assunto. Vamos às palavras então do senador Eric Schmidt. Ele fala o seguinte: fui banido da China comunista e agora estou sendo processado e alvo da China comunista em uma campanha de 50 bilhões de dólares e vou usá-la como um distintivo de honra. O sinistro mal feito da China durante a pandemia da Covid-19 levou mais de 1 milhão de americanos a perderem suas vidas. A turbulência econômica que abalou nosso país por anos e uma enorme quantidade de sofrimento humano. E como procurador-geral do Missouri, ele era procurador na época, o processo original foi em abril de 2020, entrei com uma ação para responsabilizá-los. Em vez de tentar defender seu comportamento indefensável, a China comunista respondeu com uma lei frívola, tentando se absolver de todos os erros dos primeiros dias da pandemia. Esse novo processo é fatualmente infundado, legalmente sem mérito, e qualquer julgamento falso que o tribunal chinês emita nesse processo, nós facilmente revidaremos e evitaremos que seja aplicado contra o povo do Missouri ou comigo.
Essa é a maneira deles de distrair do que o mundo já sabe. A China tem sangue nas mãos, a China mentiu sobre as origens do vírus, eles tentaram encobri-lo e viraram o mundo de volta, criando uma pandemia global que resultou em imensas perdas humanas. A responsabilidade está diretamente com eles, nenhuma quantidade de lawfare coreografado pelo Partido Comunista me impedirá de defender os habitantes do Missouri e o povo americano. Fica aí então a resposta dele que veio à tona. Aí vem algumas das nuances para a gente desdobrar sobre esse cenário inteiro. Os processos, claro, são históricos e encontraram brechas jurídicas para prestação de contas de alguns problemas reais. Enquanto as acusações que vinham ali eram sim graves, elas não eram infundadas quando a gente volta lá atrás. Eu trago aqui só uma das reportagens da época, essa aqui da Associated Press, que acabou por divulgar avaliações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, aonde se lia aí na manchete que a China não alertou o público de uma provável pandemia por 6 dias-chave, uma coisa que ecoa tempos de outras pandemias, como foi o caso da SARS, lá nos idos tempos de 2003 e 2004, onde, depois de meses acobertando, houve uma confissão de que os números reais eram muito diferentes dos números que haviam sido noticiados pelo Partido Comunista Chinês. A gente tem aqui mesmo uma citação de um relatório do Departamento de Segurança Interna, lá atrás na época, em 2020. Isso é o que vem de acordo com reportagens que tiveram acesso ao relatório, à avaliação do governo americano naqueles primeiros dias da pandemia. Aspas, então, para o Departamento de Segurança Interna, o DHS dos Estados Unidos. A China aumentou suas importações de máscaras cirúrgicas em 278%, batas cirúrgicas em 72%, luvas cirúrgicas em 32%, enquanto isso reduziu suas exportações globais de uma série de produtos médicos, luvas cirúrgicas em 48%, batas cirúrgicas 71%, máscaras faciais 48%, e por aí vai, a lista é longa e eu não vou entrar nela inteira. Mas, de forma interessante, o Departamento de Segurança Interna une as duas coisas na investigação, falando que não só houve o não aviso do que estava ocorrendo, mas que parte de não avisar tinha a motivação de acumular em massa os EPIs e equipamentos que eventualmente fossem ser necessários, evitando sua exportação e não compartilhando informação com a comunidade internacional. Fica aí o registro, então, do curioso, o incomum processo que vem do Partido Comunista Chinês e do regime chinês contra o senador Eric Schmidt. A gente continua acompanhando conforme muitos desses processos ainda não se desdobraram completamente na justiça. E com água para passar por debaixo da ponte, a gente aguarda para ver se vem mesmo o confisco, por exemplo, de terras agrícolas ligadas ao Estado chinês no Missouri, em virtude desses processos e do contexto judicial que a gente descreveu.